É possível sim ter uma alimentação nutritiva, equilibrada e saudável de maneira intuitiva e sem dieta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Laura Hofmeister, sou nutricionista e trabalho com comportamento alimentar, ajudando as pessoas a terem uma relação mais tranquila com a comida e com o corpo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês me pediram muito para explicar, tanto aqui como lá no Instagram e no TikTok também, que é o comer intuitivo, ou alimentação intuitiva. O que é, para que serve, para quem é, como se faz. Então vamos conversar sobre tudo isso agora. Para começo de conversa, o comer intuitivo é uma abordagem nutricional criada por duas nutricionistas norte-americanas, a Evelyn Tribole e a Elyse Resch, que publicaram o seu primeiro livro com o nome de Comer Intuitivo, ou em inglês Intuitive Eating, na década de 90. O livro agora já está na sua quarta edição, já tem muitos estudos científicos comprovando a eficácia dessa abordagem. Mas antes de gerar qualquer confusão, eu vou esclarecer uma coisa muito importante. O comer intuitivo não é uma dieta. Eu vou repetir, o comer intuitivo não é uma dieta e nem uma estratégia de perda de peso. Emagrecimento não é o objetivo no comer intuitivo. Tá, né? Então, qual é o objetivo do comer intuitivo? É ajudar as pessoas a reaprenderem a se alimentar de uma maneira equilibrada e prazerosa sem precisar de uma dieta. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa faz uma dieta, ou inclusive passa anos fazendo várias dietas, ela fica dependente de regras externas. Regras sobre o que pode comer, quanto pode comer, que horas deve comer. E essas regras podem vir de nutricionistas, de livros, da internet, mas de qualquer maneira são regras externas, porque tem alguém ou algo dizendo para a pessoa o que ela pode ou não pode comer, qual é a quantidade que ela tem que comer e que horário ela tem que comer ou não pode comer. E o comer intuitivo tem como objetivo justamente ajudar as pessoas a resgatarem a habilidade de fazerem as suas próprias escolhas alimentares, de reaprenderem a escolher o que comer, o quanto comer e quando comer. E também reaprenderem quando é hora de começar e quando é hora de parar de comer. Muitas pessoas que passam anos fazendo dieta se sentem meio perdidas para fazer esse tipo de escolha, sendo que precisam de alguém dizendo exatamente quais alimentos que pode, quais alimentos que não pode, né? Uma lista de alimentos permitidos e alimentos proibidos, que alguém diga exatamente qual a quantidade para elas comerem de cada comida, né? Então, quantas fatias de pizza, quantos quadradinhos de chocolate, quantas colheres de arroz, isso pode ou não pode, né? Qual horário que eu tenho que comer, quando é que eu tenho que parar de comer, como é que eu faço para parar de comer. E o comer intuitivo vem aí justamente para ajudar essas pessoas a se reconectarem com os sinais internos do corpo que ajudam a pessoa a fazer essas escolhas sozinhas. E quais são esses sinais? Sinais de fome, sinais de saciedade, as vontades que a pessoa tem, entender qual a raiz dessa vontade, qual é o tipo de fome, qual é o nível dessa fome e também como é que cada alimento faz a pessoa se sentir. E aí, com todas essas informações, a pessoa consegue fazer escolhas conscientes em relação ao que comer, o quanto comer e quando parar de comer. Então, para quem é uma alimentação intuitiva? Olha, teoricamente pode ser para qualquer pessoa, porque todo mundo nasce com a habilidade de ter uma alimentação intuitiva, que é o que a gente chama de consciência interoceptiva, essa ligação, essa percepção do que o corpo precisa. Mas ao longo da vida a gente vai perdendo isso, justamente por causa das influências que a gente tem, dos aprendizados e do que as pessoas nos ensinam em relação a como a nossa alimentação tem que ser. Então, desde quando a gente é criança e a gente ouve que a gente tem que limpar o prato, né, tem que comer até o final, não pode comer em tal momento, tem alimentos que são proibidos, que são do mal, tem os alimentos que são obrigatórios e que a gente tem que comer. Então, tudo isso que a gente vai aprendendo vai formando o nosso comportamento alimentar e vai, às vezes, nos desconectando desses sinais internos de fome, de saciedade, de vontade. Ou seja, de maneira super resumida, o objetivo do comer intuitivo é ajudar as pessoas a reaprenderem a se alimentar bem sem precisar fazer dieta e desenvolverem uma autonomia e liberdade alimentar, ou seja, uma independência para fazer escolhas alimentares livres. E talvez vocês possam estar assustados agora pensando: não, mas se me dão toda essa liberdade, eu vou comer tudo, o tempo inteiro. Eu vou me alimentar só de pizza, de hambúrguer, de salgadinho, de chocolate, de sorvete. E minha alimentação não vai ser nada saudável. Então, como é que isso vai ser bom pra mim? Primeiro, calma, eu entendo pensar isso,
Mas, na verdade, esse tipo de pensamento deriva de uma restrição, de um histórico de dieta. É a privação da dieta, da restrição, que faz com que a gente tenha essa sensação de falta de controle perto das comidas e faz parecer com que, se a gente pudesse, a gente comeria tudo o tempo inteiro. Isso pode até acontecer por um momento, especialmente nesse momento inicial de euforia, quando a pessoa pensa: uhul, agora eu posso comer tudo que eu quiser, vai ser uma delícia, eu vou comer tudo o tempo inteiro. Mas isso não dura para sempre, porque a pessoa vai desenvolvendo de volta as habilidades de perceber como aquela alimentação faz ela se sentir, ela vai desenvolvendo uma habituação alimentar e aos poucos ela vai perdendo toda essa sensação de falta de controle perto da comida. E você pode estar aí se perguntando: olha, legal, adorei essa ideia de não precisar fazer dieta, de aprender a ter uma alimentação mais intuitiva. Como é que faz isso? O Comer Intuitivo é baseado em 10 princípios e é através desses princípios que a gente vai trabalhando e reaprendendo a se reconectar com aqueles sinais que a gente conversou mais cedo, de fome, de saciedade, de entender as vontades, de entender quais alimentos fazem a gente se sentir bem, em que quantidade, em que momento, e é através de todo esse trabalho, desses princípios, que a gente vai aprendendo a fazer escolhas mais conscientes de maneira intuitiva para ter uma alimentação mais equilibrada sem precisar fazer dieta. E eu vou dizer pra vocês quais são esses 10 princípios, mas antes disso, se você tá curtindo esse vídeo e tá curtindo esse assunto, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, porque não só isso apoia o canal, mas também mostra pro YouTube que você gosta de vídeos assim e ele te sugere mais vídeos desse tipo. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui pra se inscrever, porque aí você não perde nenhum vídeo novo e fica por dentro de tudo. Ok, vamos aos 10 princípios do Comer Intuitivo. Eu não tenho como entrar em detalhes sobre todos os princípios, porque senão esse vídeo aqui ficaria gigantesco, mas eu vou dar um resumão para vocês entenderem quais são esses princípios e por que eles são importantes. O primeiro princípio é rejeitar a mentalidade de dieta. E a mentalidade de dieta é, de maneira resumida, aquela vozinha que fica dentro da nossa cabeça dizendo que o correto é a gente fazer uma dieta, que a gente precisa emagrecer e que a gente precisa fazer uma dieta para emagrecer, e aí, consequentemente, existem os alimentos que podem, os alimentos que não podem. Aquela mentalidade de que a gente precisa comer menos e fica comparando a nossa alimentação com o do outro, fica comparando o nosso corpo com o do outro e sente que existe uma maneira correta ou ideal de se alimentar, uma alimentação perfeita e um corpo perfeito. E pra gente ter uma alimentação intuitiva, a gente precisa desconstruir esses conceitos que a gente passou a vida inteira aprendendo. Porque se você tem essa mentalidade de dieta, não é culpa sua, é porque a gente vive numa cultura da dieta. E o Comer Intuitivo, esse princípio do Comer Intuitivo, inclusive, nos ajuda a desconstruir essa ideia de que a gente precisa fazer uma dieta e de que dieta é uma maneira eficaz da gente emagrecer. Porque, spoiler, mais de 90% das dietas falham. Mais de 1/3 das pessoas que fazem dieta ganham mais peso do que elas tinham antes da dieta começar. Porque as dietas podem até funcionar no começo, mas no fim das contas a pessoa acaba não aguentando e acaba recuperando o peso que tinha perdido e às vezes até um pouco mais do peso que tinha antes. Então, nesse primeiro princípio do Comer Intuitivo, a gente aprende exatamente por que dietas não funcionam para perda de peso no longo prazo e a gente aprende a desconstruindo e se desapegando dessa mentalidade de dieta. E não é à toa que esse é o primeiro princípio. Ele é o primeiro princípio porque sem a gente conseguir fazer essa desconstrução da mentalidade de dieta, a gente não vai conseguir seguir os outros passos e atingir uma alimentação intuitiva, porque a gente vai estar sempre apegada naquela próxima dieta que seria a dieta definitiva, a dieta milagrosa, que é fazer emagrecer para sempre. E a gente realmente precisa desconstruir e se desapegar desses ideais que não são reais para conseguir de fato se reconectar com os sinais internos do corpo e aprender a ter uma alimentação intuitiva, equilibrada, prazerosa e saudável, sem dieta. O segundo princípio é honrar a sua fome. E dentro desse princípio, a gente aprende que não só a gente não precisa ter medo da fome, mas também a gente aprende a identificar a nossa fome, identificar os tipos de fome, identificar o grau da fome e, consequentemente, a gente passa a aprender exatamente quais são os melhores momentos da gente fazer as nossas refeições e fazer os nossos lanches e honrando a nossa fome. Depois desse vem o terceiro princípio, que é fazer as pazes com a comida. E esse é um princípio muito importante e eu diria que é um dos princípios fundamentais dentro do Comer Intuitivo, porque é nesse princípio que a gente passa a neutralizar os alimentos. O que quer dizer neutralizar os alimentos? É não classificar mais os alimentos entre os que podem e os que não podem, os permitidos e os proibidos, os do bem, os do mal.
É nesse princípio que a gente passa a entender que a gente precisa se conceder permissão incondicional para comer. E eu sei que isso parece algo muito assustador, porque basicamente a gente está dando um passe livre para comer o que a gente quer na hora que a gente quer e na quantidade que a gente quiser. E muitas pessoas olham para isso e pensam, não posso, porque eu vou comer tudo o tempo inteiro. Mas é nesse princípio que a gente aprende que é justamente quando a gente se concede permissão incondicional de comer que a gente vai, de fato, ter mais clareza para fazer escolhas alimentares conscientes, sem cometer excessos alimentares, sem achar que a gente vai comer tudo o tempo inteiro sem controle. É nesse princípio também que a gente vai desconstruindo um pouco daquela culpa que a gente tem por comer um alimento. Ah, porque eu não posso comer aquilo senão eu me sinto culpada, eu não posso comer isso senão eu preciso malhar em dobro amanhã, eu não posso comer isso agora, ou se eu comer eu vou precisar fazer um jejum para compensar. Então esse princípio é muito legal pra gente de fato fazer as pazes com a comida. O quarto princípio é desafiar a polícia alimentar. E a polícia alimentar é uma voz de julgamento em relação à alimentação. E essa voz pode ser tanto uma voz interna, como pessoas falando em volta da gente, tudo que pode ou que não pode. São aquelas regrinhas alimentares que a gente cria ou que a gente ouve e a gente internaliza. Como, por exemplo, não pode comer carboidrato depois das 6, ou açúcar é veneno, ou tem que tomar um suco verde, ou água morna com limão em jejum para fazer o detox. Porque todas essas regrinhas que a gente vai ouvindo, internalizando e criando acabam virando distorções cognitivas, ou seja, elas não são reais, mas elas nos afetam de uma maneira muito forte e acabam gerando aquela culpa pelos alimentos e restringindo muito a nossa alimentação e piorando muito a nossa relação com a comida, nos impedindo de fazer escolhas alimentares conscientes, livres e intuitivas. E é por isso que nesse princípio a gente aprende a desafiar a polícia alimentar. O princípio 5 é perceber a sua saciedade, e esse é um princípio muito importante, mas ele é um princípio difícil. Eu vou dizer que talvez seja um dos princípios que as pessoas têm mais dificuldade no começo do processo, porque é o princípio que nos faz aprender e perceber o quanto de comida a gente precisa para ficar saciado em cada momento. E é normal que as pessoas pensem, nossa, eu só sei comer até passar mal. Então, isso vai ser muito difícil para mim. E de fato, é um princípio que exige muita atenção, muita percepção, muita conscientização no momento da refeição, para que a pessoa pare e perceba qual é o momento que para ela faz mais sentido parar de comer, para que ela acabe cada refeição e cada lanche se sentindo saciada, mas ainda confortável. Então é um princípio realmente bem importante e ele exige bastante experiência para gerar autoconhecimento, e esse autoconhecimento que vai ajudar a pessoa a entender e conhecer melhor a sua percepção, seus níveis de fome e de saciedade, para comer numa quantidade que faça sentido para ela em cada momento. O princípio 6 é descobrir o fator de satisfação. E esse princípio, ele é maravilhoso, porque ele é muito divertido. Ele é, inclusive, um dos princípios que pode ajudar as pessoas a começarem a comer intuitivo. É um princípio que fala da importância da gente ter prazer na nossa alimentação. Muitas vezes, quando a gente fala em alimentação saudável, a pessoa automaticamente pensa que é uma alimentação sem graça, sem gosto, sem prazer. E não é assim, inclusive não deve ser assim. Prazer na alimentação é uma parte fundamental para que a gente tenha uma alimentação saudável. E, inclusive, já pararam para pensar como uma alimentação que é sem graça e que não nos dá prazer, ela não é sustentável? Por isso que aquelas dietas que são muito restritivas e que a pessoa sofre para fazer, não vão para frente, não duram muito. E é importante que a gente aprenda que ter prazer na alimentação não é errado e, inclusive, é essencial, é importante. E não precisa ser uma coisa reservada simplesmente para o fim de semana. É uma coisa que a gente tem que cultivar todos os dias, em todas as refeições. O 7º princípio do comer intuitivo, ele trata muito mais das emoções. Ele se chama aprender a lidar com as emoções sem usar a comida. Esse é um princípio que é especialmente para aquelas pessoas que falam que descontam todas as emoções na comida. Tá triste? Come. Tá frustrado? Come. Tá ansioso? Come. Tá feliz? Come. E não tem nada de errado com isso. O comer emocional, que é comer em resposta às nossas emoções, é algo que faz parte da vida e de uma alimentação normal. A grande questão é que isso seja feito de uma maneira consciente, que a gente entenda o que está por trás dessa escolha, qual é a emoção que está por trás desse momento,
E, claro, pode virar algo problemático quando acontece em frequência muito grande ou quando traz consequências negativas para a pessoa e se a pessoa percebe que ela não sabe lidar com as emoções de outra maneira que não seja com a comida. Então é aí que esse princípio do comer intuitivo entra, para a pessoa aprender a lidar com as emoções de outras maneiras que não seja só comendo. O 8º princípio do comer intuitivo é respeitar o corpo. E nesse princípio a gente vai aprender não só a parar de criticar o nosso corpo, mas também aprender a apreciar o nosso corpo pelo que ele é, pelo que ele faz e parar de comparar com de outras pessoas. Parar de achar que o corpo precisa ser igual a fulana, queria ter as pernas dela, a barriga dela, eu queria ter a altura dela, porque a gente aprende que existem diversos tipos de corpo, existem diversos biotipos e não existe um certo ou um errado. O nosso corpo não precisa ser diferente do que ele é. A gente aprende a apreciar exatamente o nosso corpo por tudo que ele já faz pela gente e é respeitando o corpo que a gente também quer tratar ele bem. Então a gente quer que ele funcione de maneira adequada, a gente quer dar para ele todo o cuidado e saúde para ele fazer todas as funções que ele é capaz de fazer. Então esse é um princípio muito importante para a gente aprender de fato a apreciar o nosso corpo e parar de comparar ele com o de outras pessoas. O 9º princípio é sobre movimento, é sobre atividade física. Inclusive, esse princípio costumava ter um título diferente. Esse princípio costumava se chamar, nas outras edições, Se Exercite e Sinta a Diferença. E agora, nas novas versões, eles tiraram a palavra de exercício. Eles colocaram a palavra movimento, porque exercício tem uma conotação meio negativa, né? Meio, inclusive, de imposição, de ter que ser aquele exercício super rígido. E, na verdade, a ideia aqui é aprender a se movimentar, né? Fazer atividades físicas de maneiras prazerosas. Então, é fazer atividades físicas, é se movimentar não para queimar caloria ou para emagrecer, é se movimentar para se sentir bem, para trazer prazer e bem-estar e, claro, saúde, mobilidade para o corpo. E o 10º e último princípio é honrar a sua saúde com nutrição gentil. E é nesse princípio, não coincidentemente o último princípio, que a gente vai falar sobre nutrição, sobre equilíbrio, sobre a importância de ter essa variedade e balanço na nossa alimentação. Ou seja, a gente aprende aqui como que a nossa alimentação vai ser equilibrada, saudável e nutritiva de maneira intuitiva. E não é à toa que esse é o último princípio. Esse é o último princípio porque se a gente tentar colocar esse princípio falando sobre nutrientes lá no começo, a pessoa pode se apegar muito a esse princípio e não conseguir se reconectar com outros sinais internos do corpo e desconstruir aquela mentalidade de dieta. Esse princípio tá aqui, então, por último, mas não menos importante, para a gente entender que, sim, nutrientes são importantes, mas não é a única coisa que faz de uma alimentação saudável e que é possível, sim, ter uma alimentação nutritiva, equilibrada e saudável de maneira intuitiva e sem dieta. Então, esses foram os 10 princípios do comer intuitivo e eu sei que eu não pude entrar em muitos detalhes, como eu falei pra vocês, e o vídeo ia ficar gigantesco, maior do que já tá. Mas se vocês querem aprender mais sobre esses princípios, querem entender melhor como é que funciona o comer intuitivo e como é que a gente trabalha isso, porque, spoiler, existem 5 fases pelas quais a gente vai trabalhando esses princípios do comer intuitivo, escreva aqui nos comentários que eu faço mais vídeos explicando cada um desses princípios e como a gente pode ter uma alimentação mais intuitiva na nossa vida. Espero que vocês tenham curtido e um beijão, até o próximo vídeo.